Por que os grandes atletas nos inspiram? Por que nós vibramos, gritamos, às vezes choramos, quando assistíamos uma corrida do Ayrton Senna, quando percebíamos o Guga nas suas partidas? O que há nesses atletas, nesses grandes campeões que nos tocam? Essa é uma pergunta muito profunda e talvez a filosofia pode nos dar algumas dicas que nos ajudam a entender um pouco melhor o que acontece nesse processo. Porque o fato é que quando nós observamos, nós nos encantamos, nós torcemos, nós vibramos e de alguma forma nós nos inspiramos pelo exemplo desses grandes atletas. Nós nos inspiramos pelo seu exemplo de superação, pelo seu exemplo de esforço, pelo seu exemplo de dedicação, pelo seu empenho, pela sua disciplina, pela sua coragem, pela sua trajetória de vida. E de alguma forma, isso nos inspira a nós também sermos um pouquinho melhores, a nós também superarmos a nós mesmos um pouquinho mais. Porque um atleta, um campeão, quando nós observamos o seu resultado, a sua performance, ele nos dá um exemplo muito concreto de que algo incomum ou fora do comum está acontecendo. Não é algo que a gente possa olhar e dizer assim, não, deixa que eu vou lá e vou correr também. E vou bater os 10 segundos nos 100 metros. Não, a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer isso. Pelo menos sem treinar o suficiente que esses atletas fazem. E de alguma forma, eles nos levam a perceber que há uma esfera do potencial humano que está sendo colocado em ação. Há uma esfera do potencial humano que ele conseguiu desenvolver para alcançar essa marca, para alcançar esse pódio. E de alguma forma, isso se torna um exemplo para cada um de nós. Ou seja, todos nós acreditamos ou sabemos que temos um potencial humano muito maior do que aquele que nesse momento a gente é capaz de expressar. É bem provável que você também sinta isso, que você sinta que poderia ser muito melhor, muito mais rápido, muito mais inteligente, compreender a vida e a natureza de uma forma mais profunda e que talvez nesse momento a gente tenha limitações, tenha desafios, tenha barreiras que nós precisamos aprender a saltar. E quando um atleta bate essa marca, fica evidente que ele alcançou algo incomum, algo que não é algo do cotidiano, que não é o usual, que a gente não vê todos os dias, em qualquer lugar. E de alguma forma nos recorda e nos inspira que esse mesmo potencial humano está no coração de cada um de nós. E que nós também podemos ser um pouco melhores. Nós também podemos ser seres humanos melhores. Na antiguidade, esses que eram os vencedores, eles recebiam um nome, um título. Eles eram chamados de heróis. Não só os heróis das batalhas, que existiram muitos e nos inspiram, mas também os heróis dos Jogos Olímpicos, daqueles que competiam nas Olimpíadas da Antiguidade. E um herói é algo muito interessante, porque é uma palavra que significa, na sua etimologia, aquele que ama, ou aquele que faz por amor, porque vem da palavra Eros. Eros é o deus do amor. Ou seja, um herói, ele tem uma causa pelo qual lutar. As suas grandes façanhas não são feitas por si, ou seja, não tem uma finalidade em si, para si mesmo, não são egoístas. Ele tem uma causa comum, uma causa pública. Ele luta pela sua família, ele luta pela sua cidade, ele luta pela sua nação, ele luta pela justiça, ele luta pela bondade, ele luta por aquilo que é correto.
Ou seja, ele expressa nas suas façanhas também valores humanos. E também herói significava para esses antigos povos, como os gregos, alguém que era filho dos deuses com os humanos. Ou seja, aquele que tem algo de divino e algo de terrestre. E a esses heróis, quando recebiam o seu prêmio da vitória, eram coroados com uma coroa de louros e representando a vitória. Uma deusa alada, forte e potente, que poderia agraciar aqueles que tinham não só chegado em primeiro lugar, mas aqueles que tinham competido com honra, tinham competido com valor. Ou seja, não era só uma questão de uma meta, era uma questão de como você alcançaria essa meta. Qual era a sua postura? Você tinha se tornado um ser humano melhor? Nós temos exemplos disso na atualidade. Quando o Vanderlei Cordeiro de Lima chega muito preparado nas Olimpíadas de 2004 em Atenas, percorre 35 quilômetros em primeiro lugar, com uma vantagem grande sobre os seus colegas que vinham atrás, e é atropelado pelo grego e retirado momentaneamente da prova, e continua a correr, e chega ao final no estádio, onde o público o esperava, já não mais em primeiro lugar, mas chega celebrando a vitória, celebrando a superação, celebrando a conquista de ter vivido uma vida inteira e ter chegado a esse ponto de ser um campeão olímpico, um vencedor, um medalhista olímpico, é aplaudido de pé. Recebe a medalha, não mais a de ouro, mas é celebrado como um campeão. De alguma forma, nesse momento, ele foi agraciado pela vitória. E não chegou em primeiro lugar, mas ele demonstrou o valor de competir, o valor de continuar lutando, o valor de frente a uma adversidade ser capaz de levantar e continuar. E por isso ele se tornou um herói. Por isso ele se tornou um herói. E esse seu exemplo de heroísmo o fez merecer a medalha Pierre de Coubertin, até o momento único latino-americano que recebeu essa medalha, pelo seu comportamento, pela sua atitude olímpica, ou seja, como ele se portou frente a uma adversidade. Nós vivemos uma vida com muitas adversidades e a todo momento nós somos convidados a superá-la. Como é o nosso comportamento frente às adversidades que a vida nos coloca? Como nós somos colaborativos? Nós contribuímos com o todo? Ou nós pensamos só em nós mesmos? Qual é a nossa atitude? Não é só uma meta a ser vencida, um tempo a ser quebrado. É como nós fazemos isso. O esporte é uma das grandes ferramentas que nós temos que nos permitem deparar com os nossos limites e aprender a superá-los. Encontrar ferramentas internas de compreensão, forças, esse potencial que nós falávamos, que já estão em nós e de alguma forma nós sabemos disso. Agora nós precisamos aprender a despertar esse potencial e colocá-lo em ação. Fazer o que esses grandes atletas fazem, não só nas pistas, mas fora delas. Porque um grande atleta é um bom exemplo dentro da pista e também fora dela. E é isso que nós buscamos desenvolver, aprender e aprimorar. Juntos, na Nova Acrópole, na Escola de Esporte com o Coração da Nova Acrópole, onde nós encontramos ferramentas, métodos, filosofia, esporte, olimpismo, que nos ajudam a desenvolver um espírito heróico. Porque parece, pessoal, que todos nós nascemos para sermos heróis. Esse espírito heróico está no coração de cada um de nós. Vamos aprender a desenvolver e a expressar isso no nosso dia a dia? Venha conhecer nossas atividades, participe do nosso canal, acompanhe as nossas publicações e nos mantenhamos em contato. Isso é muito importante, porque é muito difícil ser um herói só por si. Um herói ele precisa fazer algo por amor.
Ele precisa encontrar uma causa maior que ele pelo qual lutar. Isso nos dá força. E a nossa causa, pessoal, talvez seja a causa de toda a humanidade. Todos nós sonhamos que o mundo possa ser melhor. Para todos. Todos nós sonhamos que os seres humanos possamos ser melhores. E isso é um bem para todos nós. Nós acreditamos que um ser humano melhor é a chave de transformação do mundo. Venha conhecer e seguirmos juntos nesse caminho.